Nosso quadro Arretados do Forró, a gente recebe aqui o gigante, né, o Chico do Forró Chique Chique. Abraçando meu querido Evanilson Vieira, né, o nosso mestre. Eu digo que ele sempre se vê nos 30, né, porque o cara, né, é forrozeiro, nas horas vagas é humorista, né, e aí vai, né, o cara é fantástico. Já foi atleta de judô também. Olha, não é brinquedo não, é um currículo do tamanho dele, né? Grande. É gigante ali. Grande Evanilson Vieira, viu? Cara fantástico, né? Sem comentários. Grande Chico, bom dia, seja bem-vindo ao espaço aqui da Rádio Web Advise. Como é que tá você, meu irmão? Eu estou bem, James Nascimento, bom dia, é grande satisfação estar aqui. E o que eu ia falar de Evanilson, você já falou, né, cara? Mas eu gostaria de mandar o meu abraço a essa pessoa fantástica, que é meu mestre de sanfona, Evanilson. Evanilson, eu já fazia sanfona com Eribaldo Prata, e aí eu tinha parado de fazer, e Evanilson, através da escola de música, ele nos descobre e nos convida para fazer um trabalho com a orquestra sanfônica. E aí se tornou, além de mestre, um grande amigo, né? Evanilson, eu devo muito a Evanilson. Tudo que eu sei um pouquinho de sanfona, eu devo muito a Evanilson, e devo também a Evanilson essa questão dessa paciência, dessa sabedoria de lidar com as diversas coisas, né, que acontecem no dia a dia. Você toca sanfona? Toco sanfona, e graças primeiramente a Deus, Eribaldo Prata, que já está no céu, num bom lugar, acredito, e Evanilson. Aí a gente vai tocando, não aprendendo, a gente nunca sabe, né? Rapaz, eu vou lhe contar. Eu não lembro se você teve com a gente na época na APLP, nos estúdios lá da APLP AM, quando a gente fazia o programa Sergipe Nebato com Messias Carvalho. O Evanilson me levou uns 7 sanfoneiros para fazer uma apresentação lá nos estúdios. Acredito que o maior estúdio de rádio que tem aqui é a APLP AM 630, na época, né? Era 630, mas o estúdio está lá. Acho que é o maior. Então, a Evanilson me levou, acho que foram 7 sanfoneiros, não sei se estava lá presente, mas é uma coisa linda, fantástica, incrível, né? Eu vi assim, todo mundo tocando naquele jeito ali, é espetacular, é coisa só repetindo de nova dose, né? Para poder acompanhar e ver e sentir o que eu estou dizendo, né? E também pode sentir nos eventos que acontecem por aí, né, Chico? Veja, a questão da orquestra sanfônica, que eu fiz parte da sua primeira formação, nós tivemos a oportunidade de fazer diversas viagens, né, com a orquestra tocando em diversos estados do Brasil, inclusive nós gravamos com Altas Horas da Rede Globo, do Sérgio Grusman. 423. Nós tivemos 423. Em Brasília, no Encontro Nordestino de Cultura. 23. Nós tivemos no Encontro Internacional de Sanfona aqui em Juazeiro, na Bahia. Então, nós tivemos no Festival de Literatura de Cordel, em Pernambuco. Então a orquestra sanfônica é algo que, onde ela chega, ela realmente traz a boa música, né? Ela salta aos olhos de quem está ouvindo, de quem está dançando, de quem está interagindo musicalmente com eles. Então Evanilson é um maestro dessa orquestra, e acredito que Sergipe deve abraçar, não só Aracaju, mas Sergipe deve abraçar a orquestra sanfônica, porque além de ser um excelente espetáculo, desenvolve um trabalho de preservação cultural na formação dos sanfoneiros. São pessoas, homens e mulheres e crianças e adolescentes, que buscam a orquestra sanfônica justamente para aprender, junto com o maestro Evanilson e com tantos outros, Luca Campelo, né, Glaubert, Luquinhas e tantos outros que por ali estão presentes ou que passaram, sem falar no nosso Robertinho do acordeon, dos 8 baixos, melhor dizendo, grande figura, que é o filho de Cremilda, que é um dos grandes atrativos, digamos assim, da orquestra sanfônica. Que maravilha. E aquela coisa, né? É lindo, é bonito, é espetacular, é show de bola, mas tudo isso tem um custo, né? Como é que vocês fazem aí, aqui em Sergipe mesmo, né, para afinar essa sanfona, para deixar tudo no ponto? Tem aquela coisa toda, né, o cuidado com a sanfona, né? Então, nós temos alguns afinadores de sanfona, seu Nelson, nós temos o Adriano. Daqui de Sergipe, que são afinadores de sanfona. O Adriano, ele toca na orquestra também, tem um grupo de forró e faz um trabalho belíssimo nessa questão da afinação.
Veja, um acordeão hoje para afinar, ele pode variar dependendo do afinador, né? Porque como é uma profissão que ela não tem um preço fixo, né? A prestação de serviço, ela é feita assim, cada profissional tem o seu valor, mas aí você consegue algo em torno entre 800 a R$1.500, a R$2.000, dependendo de como esteja o seu instrumento, para você poder fazer uma afinação. E uma sanfona, eu não vou nem dizer o preço aqui ao vivo, porque vai despertar os olhos de pessoas de má índole, vamos dizer assim. Mas uma sanfona, ela custa um dinheiro legal, sabe? Você para ter um instrumento hoje de qualidade, para tocar num nível alto, você precisa de um bom instrumento. Instrumentos como o instrumento Scandale, Super Sexta, como é o caso de artistas nossos aqui sergipano que tem, a Letícia, que é o instrumento que eu uso, que é de Amazã. Você tem também a Juliette, que é um instrumento que era usado por Dominguinhos. Esses instrumentos e tantos outras marcas são instrumentos caríssimos que têm uma afinação cara, uma manutenção, e que a gente fica triste quando a gente diz o valor do nosso cachê, aí você vê as pessoas às vezes achar que é caro. E quando é a pessoa comum, o povo, né, eu ainda aceito. Agora o pior é quando você trata de verbas públicas, que você dá seu preço, e aí muitas vezes o gestor acha que aquele preço é um preço absurdo, que você não merece receber aquele cachê, mas não leva em conta todo o custo de manutenção de instrumentos e também de cachê dos artistas que acompanham você num show de palco. E é interessante que a gente está no meio já eleitoral, né? E você vê se alguns gestores, né, só fazem os discursos, né? É bonito, fala tão bonito, mas na hora de valorizar é um problema, né? Você faz parte da ASFOSES, né? Associação de Forrozeiros Sergipanos. Isso mesmo. O que a associação ela vem lutando, né, aí no dia a dia? Você está ao lado do nosso querido Jailson do acordeão? Sim, eu sou secretário-geral. Nós temos lá a participação de grandes nomes como Luiz Fontinelli, como Alberto Marcelino, Walter Nogueira, Caçula do Forró, e tantos outros, né, que se fosse falar, nós íamos passar a manhã toda aqui falando sobre Pavio do Forró, que é uma das pessoas que um símbolo da cultura sergipana e que está lá presente também, né? Além de outros, Carmen Correia, que é uma grande batalhadora em termos de música, está essa hora trabalhando, mas ouvindo o seu radinho, com certeza ouvindo forró, e que faz um trabalho maravilhoso ali na hora de Atalaia, num espaço particular ali, né? Num bar, na Feira do Turista ali, para melhor centralizar, e que divulga a nossa cultura como ninguém, porque o turista, quando ele vem em Sergipe, ele vem justamente para ouvir o tradicional forró do raiz. Você falou vários nomes aí, as verdadeiras riquezas de Sergipe, né? Eu tenho um jargão que eu costumo dizer o seguinte: se Sergipe é o país do forró, muito prazer, Jamerson, nós somos o forró. Porque o forró, Sergipe é o país do forró, mas forró é Luiz Fontinelli, é Lourinho Júnior, é Cebolinha do Forró Bis, é Vanilson do acordeão, Lucas Campelo, Alberto Marcelino, Caçula, Jailson do acordeão, Chico do Chique Chique e tantos outros artistas que estão aqui no dia a dia, né, fazendo esse forró. Então, nós somos o forró. Se Sergipe é o país do forró, muito prazer. Eu volto a dizer, nós somos o forró. Então, nós precisamos dessa valorização. Essa valorização, Jamerson Nascimento, ela vem através de documentos, mas ela precisa de ações concretas. Não adianta você defender o forró como patrimônio material, indo agora para o título de forró, concorrer ao título de patrimônio mundial, se você não valoriza a essência do forró, que é o forrozeiro. É uma discrepância muito grande. E uma coisa que nos deixa mais curioso ainda, Sergipe como país do forró, nós temos uma lei estadual antes da lei federal. A Assembleia Legislativa já tinha sancionado uma lei que traz Sergipe como
país do forró mesmo antes de ser reconhecido nacionalmente, né? Ou seja, o forró já era patrimônio em Sergipe. Então a gente precisa estar buscando por essa valorização. A gente sente que há um fechamento de portas, muito embora algumas pessoas tenham recebido, e aí eu queria deixar o nome dessas pessoas para fazer justiça, né? Nós temos sido recebida a comissão, que é comandada pelo nosso Jailson do Acordeão, que está aqui com a gente, presidente das FOSA. Nós fizemos algumas visitas, e aí em alguns órgãos, e até em outras rádios aí muito boas também, que abrem espaço para a gente. Então nós temos Gustavo Paixão, da FUNCAP, que a gente está o tempo todo lá, e eu quero dizer a Gustavo, não é política e nem também é nada contra você, que é uma pessoa maravilhosa e que abriu espaço para a gente. E sim, nós estamos buscando o diálogo, porque quem está do lado de cá é mais fácil entender tudo que se passa com o forrozeiro. Outra pessoa que nos abre espaço também é o Paulo Corrêa, que é um grande defensor dessa cultura, né, que mesmo antes de ser gestor, Paulo já labuta nessa questão cultural e é um tremendo defensor do forró tradicional. Inclusive, o Fórum do Forró, que acontece aqui em Sergipe, é uma criação de Paulo Corrêa. Paulo Corrêa é o grande mentor. Então, é por aí que nós estamos trabalhando, aos pouquinhos, tentando romper barreiras. Claro que a associação ela passou por uma reformulação, digamos assim. Jailson carrega essa associação há muitos anos, né? A associação já vem com 5 anos de existência, mas às vezes, por falta de espaço dos gestores, a gente acaba perdendo essa credibilidade. Então, Jailson agora montou um time de pessoas que acreditam no forró, acreditam que os gestores irão de abrir espaço para o forró tradicional, e a gente está aí, a cada dia, protocolando um documento, pedindo uma reunião. Você tem uma ideia, nós fizemos agora, no mês de março, na segunda semana, fomos convidados por meio de Gustavo Paixão a participar de uma reunião, inclusive com o subsecretário da Cultura, né, que é o secretário adjunto, Irineu Fontes, e nós tivemos lá o Paulo Corrêa e toda uma equipe técnica da FUNCAP para nos ouvir. Foi aberto o espaço era muito pouco e tinha espaço para todo mundo falar, mas o tempo, por ser curto, acabou que ele me dando a oportunidade de falar por todos, né? E foi citado, inclusive, que nós poderíamos ajudar na confecção de um novo edital desse ano do Ciclo Nordestino de Cultura. Nós fizemos alguns pontos nesses editais, fizemos alguns pedidos, 80% desses pedidos foram aceitos, mas nós estamos buscando aqui, junto com o Gustavo, que já foi protocolado no documento, vamos dizer que um maior esclarecimento por parte do gestor, por que é que aconteceu de ter alguns valores dentro do edital que a gente não entendeu. A gente está aguardando aí por parte do governo ainda um posicionamento, porque acreditamos que há uma forma de diálogo, e Gustavo Paixão é uma pessoa que é do diálogo. Então, certamente, ele vai nos informar para que a gente tire todas as dúvidas, sane todas essas observações sobre os valores ofertados esse ano pelo ciclo junino, e também se há possibilidade de aumentar o valor para que contemple mais pessoas, né? Porque o edital ele ainda pode, mesmo tendo um orçamento para isso, mas ele pode ser suplementado, como é dito isso dentro dessa questão da concorrência por meio do edital, e que está lá no próprio edital. É uma luta grande de vocês, todos os anos essa luta, né? E tem uma música do Adelmário Coelho que ele fala que era bom se junho fosse o ano janeiro, fosse de janeiro a janeiro, me parece, um ano só, alguma coisa desse tipo. Agora, aqui em Aracaju, né, que a luta é mais para a questão dos festejos juninos, né? Você tem essa luta aí, maio, junho, julho, que são esses 3 meses mais fortes, acho, do ano, com os festejos juninos. Agora, aqui em Aracaju, a gente só tem de espaço o Gonzagão, né? Vocês têm alguma apresentação? Porque eu sinto falta disso aí, final de semana, alguma rádio ou divulgarem
né? Vai ter já isso do acordeon e tal espaço aqui em Aracaju, no Gonzagão, e os forrozeiros e tal, comidas típicas. A gente não vê isso no final de semana. Existe aqui? Veja só, nós temos aqui espaços públicos que em alguns casos são utilizados. Nós temos a Rua de São João, que o governo do estado e a prefeitura também faz evento lá nesse sentido. Eu acho que a Rua de São João é um grande polo turístico. Nós temos o Gonzagão, que passou por uma reforma belíssima e que aguardamos com muita expectativa de que o Gonzagão comece a fazer esse tipo de público, mas esse tipo de, vamos dizer, chamar esse tipo de público de forrozeiros. Mas nós temos aí questões que nos deixa a pensar. Quando a gente pensa em forró, a gente vai pensar num modelo de cultura. Forró é um modelo de cultura. E hoje nós temos uma barreira muito forte, que é a questão da produção cultural de artistas midiáticos, né? As rádios, na sua maior maioria, vamos dizer assim, as rádios, as televisões, a mídia, elas trabalham com produtos, com vendas de produtos. Então, deixou de ser uma divulgação meramente cultural para se tornar um meio de consumo, um meio de vendas de espaço. Então, quem tem dinheiro investe aí. Quem tem, investe 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil num espaço para poder divulgar os seus artistas, né? O seu artista. Então, os grandes escritórios, eles fazem isso. E aí, de certa forma, sem se preocupar com a cultura, eles não notam que há um apagamento dessa cultura. Quando essa cultura ela deixa de ser posta na vitrine, é como aquela roupa que não vai para a vitrine da loja, ela não vai ser vendida se ela não estiver na vitrine, não é verdade? Então nós temos passado por isso. Aqui em Sergipe, os gestores precisam entender que Sergipe é de fato o país do forró, que Sergipe já existe uma lei 8.829 de 2021 que declarou o forró como patrimônio cultural do Estado, que existe a lei 14.555 de 2023 do IFAM que torna o forró como patrimônio imaterial, mas ainda estamos sendo esquecidos. E o nosso grande gargalo hoje no estado de Sergipe, para a divulgação da nossa cultura, para a manutenção da cultura, para fortalecimento da cultura, ainda se chama os interiores do estado, as prefeituras do interior. Aqui no período junino, nós temos a abertura do governo do estado, que abre as portas para todos os forrozeiros, faz por meio de edital, faz por inexigibilidade para alguns artistas. Nós temos a Prefeitura de Aracaju, que o ano passado colocou forró nos bairros, que oportunizou vários forrozeiros. Mas as prefeituras dos municípios sergipanos, elas não estão abrindo espaço. Só existe espaço para os grandes escritórios. Ou quando coloca o artista local, coloca por valores muito pequenos, que às vezes não dá nem para pagar o cachê dos músicos que acompanham aquele artista. É um problema sério essa discussão. É tanto que a Veja, há dias atrás, e foi noticiado no programa de Narciso Machado, Sergipe figurou como o estado que mais consome emenda PIX para pagamentos de cachês milionários em festa dos municípios de Sergipe. Isso é o que realmente nos envergonha. Nós temos, a nível nacional, Sergipe como o país do forró e temos também uma vergonha nacional, Sergipe como o maior consumidor de emenda PIX para pagamentos de shows dentro do nosso estado. Situação realmente bem difícil, mas a luta que não pode parar e, pelo que eu estou vendo aqui, muito forte essa categoria, né? Como você falou, os nomes de vários artistas forrozeiros, né, que são as verdadeiras riquezas de Sergipe. Por falar em riquezas de Sergipe, eu não poderia deixar de tocar a música desse cara, né, que ele me trouxe aqui, né, essa música nova. Quando o abre no meu peito, derramando sonho e emoção.
você viu o sonho de Jailson do Acordeão, né? A nova música aí, né, do Jailson do Acordeão. Então é com ele que a gente bate papo também. Estamos aqui aí. Hoje é uma riqueza. Estou com o Chico, né, do Forró Chique Chique, né, e agora o Jailson do Acordeão, presidente aí da Associação dos Forrozeiros de Sergipe. Um guerreiro, um gigante, que tem uma história, né, fantástica. Jailson, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Web Alegria e também todos, na Rádio Web NT. Estamos juntos aqui, bom dia. Mais uma vez alguns ouvintes, todos ligados, né? E estamos aqui para trazer o melhor do forró para toda a população, tanto de Sergipe como dos rincões aí por aí afora, né? Onde a gente chega, né? E agora com a internet é aberta ao mundo, né? É bom isso aí, porque você lança... Antigamente as artes tinham aquela limitação, né? Mas hoje, um amigo meu, por exemplo, ele vive nos Estados Unidos, é o Robson Batinga, que você deve saber quem é. E ele acompanha as coisas aqui de Sergipe e outros lugares pela internet, né? Normalmente, às vezes ele está na Europa. E a internet hoje foi uma coisa que veio, a modernidade ajudou, né, Gilson? Muito na divulgação e tudo mais. É isso. É verdade. E com essa tecnologia, né, antigamente vocês forrozeiros, você pode falar muito isso aí com a gente, né? Naquela época a fita, o CD, né? Na época você vendia o CD, né? Era aquela luta toda do CD pirata, do CD, era uma luta gigante. Hoje, se não se atualizar na tecnologia... A gente, no caso, eu gravei essa música, fizemos um clipe, eu jogo na internet. Então, a internet, agora temos que, claro, partir para a divulgação, porque ela sozinha não se divulga, né? Tem que ter uma corrente, tem que ter uma forma. E existe também aquelas questões de monetizar quem pode, né, e tem condições para poder... É como antigamente, as rádios, ainda hoje se usa isso também, né? A monetização também de rádios e TV e etc. Então a internet ela está ajudando. Agora, é preciso também que a pessoa procure, né, investir, fazer sua parte, né? A gente agradece muito quando as emissoras faz essa parte aí pela gente, né? E, por sinal, você estava comentando da questão da Rio FM, né? Vocês estão voltando, terá o Messias Carvalho, nosso amigo. Um dia eu estive lá, com o Marcos Prata, né? Pela manhã. Ele termina às 6. Márcio agora está em Instância, na Rede Rio de Instância. Mudou para Rio. Isso, tá tarde. Porque ela é uma rede, tem... Era de madrugada. Da Folha, né? Tem várias emissoras no estado. Mas é bom. E a PLP, vocês estão ainda para voltar? Porque você teve uma época aos sábados lá muito bom, né? Na PLP a gente não tá, né? Agora estamos na Clube FM com Pedro Menezes, na Bodega do Tropeiro de volta, né? Exatamente. E aquilo que eu disse, né, Jailson? Por onde estiver, dependendo do nosso alcance, Janderson Nascimento, Messias Carvalho, Pedro Menezes, com certeza, por onde vocês estiverem, a gente com certeza está junto com vocês, né, divulgando esse trabalho fantástico. Primeiro que eu amo, graças a Deus, o forró, né, essa cultura maravilhosa, esse movimento maravilhoso, né, que é o nosso festejo juninos. E o que eu sempre venho dizendo, eu sinto falta, como eu estava falando com o Chico agora, eu sinto falta alguma rádio divulgar, hoje final de semana no Gonzagão, ou um espaço maior, vai ter fulano, vai ter ciclano. Me parece que o Cebolinha tinha um era no Gonzagão. De segunda, né? Sim, era no Gonzagão. Hoje ele está aqui no Oratório do Bebé, às segundas, toda segunda. Que é um espaço pequeno, né? Não é tão pequeno. O Oratório do Bebé tem um palco, tem um espaço assim é menor do que o Gonzagão, mas temos assim de ocupação, dá para muita gente dançar, brincar. Eu já toquei lá em outros eventos, que não o dele, que ele já tem uma turma que trabalha com ele, sempre ele fica, né, repetindo uma E ali naquele momento tem ali as comidas típicas, tudo isso? Não, ele não trabalha com essa parte, né, que é isso que você estava explicando há pouco, que Sergipe deveria ter um espaço, exemplo, como o Gonzagão, ou o São João, ou um espaço na orla, que houvesse a comida típica, as vestimentas, a apresentação de quadrilhas, grupo folclórico junto com o forró, que é para justamente mostrar ao turista, principalmente, né, o que temos em nossa terra. Porque o turista ele vem para cá
ele não está afim de assistir esses artistas nacionais que ele já conhece. É uma coisa, não é isso? Então, aí falta isso. Você foi bem incisivo nisso aí. Porque, por exemplo, hoje é sexta-feira, aí tem uma turma aí que vem, né, de outros estados, vem pra cá, chega hoje ou amanhã. Um espaço na orla ali, né? Realmente seria um espaço Aí bacana. ele diz assim, onde é que eu posso encontrar os artistas sergipanos com a culinária, com a indumentária, com a tradição, Não tem. Você agora enfatizou uma coisa que até por sinal a associação já tentou correr atrás disso, mas é muito difícil. Um espaço assim que você acha que poderia ser ali na orla? Sim, a orla porque é onde fica a maioria dos turistas, né? Sempre se hospedam na área. 70%, 80% ficam lá. E o espaço ali seria ideal. Agora, falar nisso, vocês estavam ouvindo o nosso secretário-geral contando aqui a dificuldade e a nossa luta. Está muito difícil, gente. A cada ano que passa, parece que a coisa se fecha a respeito do autêntico, do forrozeiro, de quem carrega a cultura. Por quê? Porque essa cultura de massa, ela traz aqueles artistas que estão na mídia que está enrolando. Então, a mídia não se preocupa em apresentar a gente, em trazer o que temos, entenda. A não ser vocês, né? Eu sei que alguns, vocês aqui, como o Messias Carvalho, o nosso Márcio Prado e outros por aí, né? Sempre nos ajudam. Mas é pouco ainda em relação ao geral, né? Você sabe o que eu estou explicando. O campo é muito pequeno em Sergipe. A artista tem demais e o pior é que os que existem não tem espaço para se apresentar, para se divulgar. Já o de fora, porque, claro, é pago, pertencem a grupos empresariais, tem empresários que bancam a mídia dele, então facilita tudo. Agora me diga, como é que a criança, o adolescente vai gostar de uma coisa que ele não ouve? Que não é mostrado a ele ou a ela, né? Eu tenho 2 netas que gostam porque vê o avô fazendo, né? E me acompanha. Mas e as crianças que não têm essa ligação com o forró? Não só o forró, com a cultura no geral. Estou falando do forró porque defendemos o que a gente trabalha, né? Que é o forró. E somos da Associação dos Forrozeiros. Tem que trabalhar em cima disso. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil porque é como ele explicou, pô. A coisa se trabalha hoje para ganhar dinheiro. Não é mais para ver que o São João está todo descaracterizado. Saiu programação do São João, que eu vi um dia desse. Petrolina, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Juazeiro da Bahia, Paulo Afonso. Sempre os mesmos. Aqueles mesmos que você já sabe os nomes. Que são aqueles que os empresários levam e tem aqueles acertos gerais e que no fim aí vai eu atrás, vai Erivaldo, gente. O ano passado ele praticamente chorando me disse que no dia 23 de junho, principal data junina do festejo, que é a véspera de São João, se chama Data Magna, ele estava sentado na calçada com a sanfona no peito olhando para a fogueira. O povo passando, olha, ele volta onde está. Fazendo ali aquele somzinho sozinho, para não dizer que não tocou, mas em vez de ficar alegre, ele queria chorar. E não é para menos. Como é que pode Erivaldo Careira, um cara que tem uma história, que tem Sergipe, não só aqui, no Nordeste, digamos, e não tem espaço para ele? Aí ele está fazendo hoje no São João 4, 5 shows, 3, o mês todo. Além da história, também tem a questão de quantos e quantos estão ali ao lado dele trabalhando e precisa ganhar. Né? Tem o zabugueiro, a banda, o motorista, sim. Enfim. No mínimo 8 pessoas, 7, 8, 10. Né? Aí então, gente, não se olha isso, Jamerson, não.
não se tem uma sensibilidade de dizer assim, rapaz, o artista, os de fora, tudo bem, ninguém está aqui empatando, atrapalhando quem vem de fora, não. Isso não, ninguém está aqui querendo criar problema, porque, não, agora, pode trazer os de fora, agora não fecha as portas para o local. Né? Porque, por exemplo, em Cariri, a terra dele, como eu em Propriá, não temos espaço. Só em Propriá, o que eu tenho em Propriá? Praticamente nada. Embora eu não conversei com o prefeito ainda esse ano. Eu não posso cobrar de uma coisa que eu não... Cobrar de quem eu não conversei, né? Mas vamos que eu converse e dê certo. É justamente, por exemplo, você é de Propriá. Sim, sou né? de lá. Aí E o DVD que é todo montado. O clipe, né? Enaltecendo minha terra, Rio São Francisco. Aquela ponte bonita. A história da minha terra. Propriá foi cidade em 1802, nem Sergipe existia. Sabe disso? Sergipe passou estado em 1820. Propriá pertenceu à Bahia. 1802, Dom João VI foi quem assinou o decreto, passando Propriá como independente, né? De Vila Nova, que é Neópolis hoje. Era a única cidade de Baixo São Francisco era Vila Nova, em frente a Penedo. Então, cidade histórica, de uma cultura bonita. Propriá, o Aracaju nem sonhava existir, né? É de 1855. Foi fundada, né? Que veio de São Cristóvão, aliás. Aqui era o povoado. Bom, então, gente, sim, falando na questão de voltando um pouco ao Erivaldo, ele é de Cariri, mas ele disse, nem minha terra me dá suporte nenhum. Fica até chato eu estar dizendo, sou de Cariri, Erivaldo de Cariri, Erivaldo de Cariri, e no fim, a cidade não corresponde, digamos. Não é a cidade. É o gestor, né? Sim, a cidade não tem culpa de nada. Como Propriá não tem culpa do que eu estou falando aqui. Propriá é uma cidade maravilhosa, uma terra que conheceu. Nossa, é uma coisa interessante. Já isso de Propriá, como dizer, Erivaldo de Cariri, né, de Cariri, isso aí não é gestor de hoje, né, gestor de amanhã. Deveria ser, né, de todos os gestores que passassem por essa cidade, chamasse essas marcas gigantes que são vocês, que são representantes que defendem a cidade de vocês. Forró Chique é de Areia Branca. De Areia Branca? Sim, de Areia Branca. Entendeu? Tem que aquela cidade, gente. Podia ser prefeito A, B, C ou D, podia estar ali, porque não depende de prefeito. E agora, viu, Jandes, essa mudança foi aos poucos, claro, mas piorou, fechou assim o circuito para nós após a pandemia. Parece que essa pandemia veio para mudar assim, o contexto geral e para o pequeno foi péssimo, né? Por quê? Antes da pandemia, eu trabalhava em várias cidades no período junino. E minha cidade eu nunca, todos os prefeitos me colocou para tocar em Propriá, exceto os dois últimos. O doutor Valberto, que foi meu professor no Diocesano, que é médico, aquele que foi secretário de saúde do estado, foi prefeito 4 anos. Eu não cheguei a tocar dia nenhum em Propriá. E o novo agora, Luciano Nascimento, de Menininha. Ainda não. Então já estou com o quê? 6 a 7 anos que não abro a sanfona em Propriá. Pela prefeitura. Tocando. Particular é diferente, que eu toco na ABB, festas que inventam lá, eu vou, aqui colégio, etc. Mas prefeitura. Às vezes isso é uma falha enorme. Agora, tome eu, por exemplo, e pegue todos os outros artistas, que cada um tem uma originalidade, tem de onde ele é. Ele é de Areia Branca, o outro é de Estância, o outro é de Lagarto. Aí a cidade não se preocupa e temos que vivem lá. E ainda, quando chama, coloca no menor palco, né? Com a qualidade de som. Não, eu sempre toquei nos palcos grandes lá, no período junino. Agora que nem vou para grande nem pequeno. Aí piorou. Piorou não, empenou de uma vez, né? Estou falando a questão da prefeitura. Então, os prefeitos lá sempre me levavam, não posso reclamar de nenhum. Os anteriores, antes da pandemia, veja bem. Essa pandemia, ela trouxe essa mudança. Isso não estou falando eu, mas isso está relevante a todos os forrozeiros que eu conheço. E acho que não só de Sergipe, viu? Alagoas tem esse mesmo problema.
A Bahia é a mesma coisa. Pernambuco não se fala. Eu ando no Ceará, os de lá reclamam essa mesma coisa. É geral. É uma coisa que no Brasil hoje, ele falou uma coisa certa. Estão preocupados em ganhar dinheiro. E só se ganha dinheiro com artista caro. Não tem. Para esse ano de 2026, qual a expectativa de vocês por ver? Tá difícil, é o que eu venho explicando aqui. Vai ser, você acha que Se você disser qual cidade Jesus vai tocar, eu disse, hoje eu não tenho previsão, certeza de nenhuma. Aracaju, a gente pode ter uma certeza assim, entre aspas, porque nós sempre temos o apoio dos gestores aqui, nunca deixou a gente desamparado, isso é fato, não podemos negar, né? Mas interior do estado, ano passado, eu não toquei em cidade nenhuma, nem a Barra, que é aqui de frente. Não cheguei a tocar. Nem Socorro, lugar nenhum. É uma dificuldade tremenda. Aí você chega lá, primeiro, você chega com um valor que eles acham absurdo. Agora na hora do de fora, aí não tem absurdo. Quanto mais caro, mais acham melhor. Eu não entendo essa lógica, né? Porque eu acho assim, que os prefeitos deveriam achar bom com mais barato, não é isso? Agora não. Estou falando por de fora. Agora nós, quando falam em 10, 15 mil, 20, aí tem gente que quer desmaiar, faz assim. Rapaz, 20 mil, não sei quanto. Ah, meu amigo, é um show no ano. Período junino, eu não estou falando que o senhor vai me dar show todo mês. É uma situação difícil. E aí, o mês de abril é agora o chamado. Estamos correndo atrás. Ô, Jailson, começa já de janeiro o chamado do próximo forrozeiro? Rapaz, olha, eu soube não. Estou sabendo por fontes certas que há cidades, muitas, que o São está fechado desde dezembro. Outras em janeiro. Fechado, nossa, aquela coisa. Aí você chega, vai se encaixar onde? A não ser que eles inventem coisas pequenas para os de lá, né? Para pagar aqueles cachê pequenos que para nós não compensa. E principalmente no período junino, que é nossa safra. Porque o forrozeiro é assim. Ele trabalhou o ano todo. Julho ainda é um mês bom. Tem as ressacas, não sei o quê. Tem São João que fica para depois, né? Cidades que faz São Pedro em julho. Uribeca, não sei aonde. Ainda tem essas coisas. Quando passa de agosto para frente, agosto a maio, tudo que aparecer, o forrozeiro tem que fazer. Ele reduz a banda, vai com trio, vai de uma coisa, vai de outra. Agora, o período junino, se eu for tocar com trio, eu me arrebento por 3 motivos. Vou ficar desvalorizado em termos culturais, porque o povo vai ver eu com trio, eu tendo uma banda. Não vou levar meus músicos para ganhar o dinheiro, vão ficar com raiva. Os músicos querem tocar. E não vou ter nota para trabalhar. O que é essa nota? É uma nota comprobatória. Que para você ser contratado por uma prefeitura, estado, sei lá o que for, você quer 20 mil, seu cachê. Tem que ter 3 notas de 20 mil, de onde você se apresentou. De preferência de 1 ano, de 12 meses. Tem lugar que aceita com 2 anos, ou até 3. Agora, 1 ano é o essencial. Aí você apresenta aqueles 3 anos. Se você for tocar com um trio por 5 mil, exemplo, 6 mil, dá para tocar. Acontece que eu vou me ferrar por esses 3 motivos. Tá vendo aí como é difícil a coisa? Aí você que não entende, aliás, que não conhece o sistema, pensa que é fácil. Aí não, porque eu só quero tocar agora com a banda do meu amigo, porque eu sou bom. Se eu não tiver a banda tocando, eu me prejudico por essas várias razões, principalmente a nota contratual. Se você der um azar que você passou 1 ano sem trabalhar, doente, teve um problema, aí no outro ano você passa a ser o quê? Iniciante, que você não tem a nota. Sabe quanto é um iniciante no Arraial do Povo? 2.500, com mais 500 que é do camarim, 3 mil. Diga. Aqui estão pagando ao iniciante. Aí o cara que não tem nota, ele vai ter que ir para esse. O pé de serra é 4 mil lá. É 4.500. Esses 500 é um negócio que foi conseguido até com a associação. Esses 500 é uma confusão que criamos, cobrando ao secretário de Cultura que o camarim dos de fora é um luxo. É um hotel 5 estrelas. Quando chega no camarim dos daqui, mal tem água.
E às vezes quente. Aí eu dizendo lá, tinha um ar-condicionado que fazia blá 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 blá, os caras começaram a rir. Aí é assim, meu. É ou não é? Tu vai. Aí quando foi lá na frente, ele chamou a gente e disse, olha, é o seguinte, nós não vamos interferir no camarim da turma local. Nós vamos botar R$500 para cada artista levar o que ele quiser para o camarim. Não quiser levar nada, não leva, mas também não pode reclamar, né? Ele utiliza como transporte, exemplo, né? O cara vem de Canindé, já paga o carro, exemplo. Bom, então foi bom esses 500. Então, qualquer contrato do Estado hoje tem 500 a mais. Foi bom? Ô, São João, é 4.000 a segunda hora, com mais os 500. É bom. E é bom porque também é um período, esse ano será início de maio a final de setembro. Antes da eleição vai parar. Isso. Não vai até dezembro, não. Então temos esse espaço que o governador deu, né? Abriu, desde o início da gestão dele. Ele também acrescentou 60 dias na orla, embora que os outros 30, que é referente a julho, é só os daqui, que trabalham, que tocam, né? Então, agora, como ele falou, está precisando muito de valorização dos cachês da turma, principalmente de quem trabalha com banda, que tem um histórico grande, que tem uma trajetória como vários, Erivaldo, a turma que tem a trajetória maior, que é mais, né, é quando não é valorizado como devia. Consciência política. É uma luta, né? E olha, quando eu sempre estou ligando para Jailson, quando eu penso que não, o homem está lá no Ceará. Você toca muito pro lado de lá do Ceará. Sempre ando. Até porque tem que sair. Você toca mais aqui em Sergipe ou no Ceará? Não, geralmente é por aqui mesmo, né? Mas olha, o cara tem que sair porque através do Ceará você pode tocar em Pernambuco. E tá mostrando o Sergipe, né? Sim. Também tem isso. E pegar amizade. Eu conheço o pessoal da TV Padre Cícero, TV Verde Vale, que lá aqui não tem a Sergipe, a Atalaia, a Verde Vale é da Globo e a TV Padre Cícero, como a Atalaia aqui. São duas emissoras de Juazeiro do Norte, que é o Cariri, né? Porque o Cariri tem quase 1 milhão de habitantes. É Juazeiro, Crato, Barbalha, são 3 cidades grandes. Quando se junta um triângulo, é como Aracaju, Socorro e Barra, não, triângulo. Bem assim é lá. Jailson, mas essa questão vou voltar para o Gonzagão, a Associação dos Forrozeiros, vocês podem criar algum projeto, alguma coisa para esse final de semana estar apresentando? Temos ideias, até por sinal você lembra que eu não fui associação, foi muito antes. Eu tive eu com alguns companheiros, um projeto chamado Forró e Arte do Gonzagão, que era apresentado por Zito Costa, que transmitia o programa ao vivo. Gente boa, Zito da TV, né? Pela rádio difusora, toda a rádio da PDP, toda sexta era ao vivo. Então, foi um projeto muito bonito, muito bom. Mas a parte financeira começou a não dar certo, que era aberto ao público. Nós nunca cobramos. Não fechou, porque a gente achava que fechando ia dificultar mais ainda. E aberto não tinha como você exigir, entendeu? A gente inventava rifa, bingo, para suprir, né, aquela falta da cobrança. Porque tinha despesa com Zito, tinha despesa com som, tinha despesa com segurança, toda a despesa. Ele só nos dava o espaço e outra, pagava a limpeza. Toda sexta, R$200 é da limpeza. Final do mês, 800, só de limpeza. Aí veio o segurança, o Estado só nos dava o espaço e a energia. E o prédio, né? O prédio em si. Mas toda a estrutura para poder se realizar. Assim vem a mídia, divulgação. Gera também despesa, nem que seja pouca, mas gera. A gente fazia panfleto, ia em emissoras, gastava com isso, com aquilo. Toda uma. Né? Mas a associação pode fazer isso a partir de agosto em diante, sempre, né? O restante do ano, quer dizer. Chega em dezembro, vem ano, depois de carnaval volta. Eu acho que poderia se fazer um negócio desse, e seria muito interessante. Agora, precisa que o Estado não usava
portas para negociação, né? E também nos ajudar de alguma forma, não somente dando prédio puro. Eu, recentemente, na angústia, um artista, tudo é uma questão política. Olha, tudo isso está diretamente ligado à política. O Estado brasileiro, principalmente o Nordeste, está passando por uma fase terrível. Terrível. E aí eu fiz um poema que diz o seguinte: quando a lei não serve, rasguem as leis, pois já não nos servem mais. Tudo é apenas papel sem valor. Rasguem a moral, pois até o que é legal não nos cabe. Não sou capaz de entender esse mundo, onde tudo é desengano, onde o certo já não é capaz. Calem as palavras, pois já não há ouvidos. Tirem minha luz, pois os olhos já não enxergam. Traga-me o dinheiro, pois esse sim tem valor. Então a gente passa por uma dificuldade grande, o Nordeste todo. Gente, se você usar, a maior plataforma hoje que nós temos de divulgação no Brasil chama-se Instagram. Olha, por segundos, denúncias de prefeitos que passam a contratar grandes artistas. Existem artistas aí no cenário nacional que não tem mais onde botar dinheiro. Você sabe que o cara fazer 30 shows a 1.200.000. Você sabe que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele ganha menos de 50 mil reais por mês. Se ele trabalhar 12 meses, ele não consegue contratar um artista desse. O que o presidente do Supremo, do Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, que eu estou me referindo, se ele juntar 12 meses, o nosso grande artista, o Wesley Safadão, mata em 1 hora de show, com 2 palavrinhas: ou eu estou ficando maluco, ou esse mundo não é mais pra gente. Porque não é possível um negócio desse. É uma revolta. A minha insatisfação agora, a minha palavra é de revolta. Como é que um Estado que configura nacionalmente como o maior consumidor de emenda PIX é livre à contratação das prefeituras? O que é que está acontecendo? Ou eu estou ficando maluco, ou o povo está ficando maluco, ou ninguém entende mais nada. Agora, isso passa por uma reflexão sobre voto. Você só tem o seu voto. Não permita que o seu voto seja vendido. Olha, hoje nós temos uma forma de ver as coisas da seguinte maneira. Um determinado cabo eleitoral, ele tem 500 votos no município. Onde é que esse homem tem 500 votos, rapaz? Ele só tem o voto dele. População, acorde. O seu voto não pode ser usado como moeda de troca. O seu voto ele tem que ser consciente. Não vote de rebanho, vote por consciência. E a consciência vem a partir do momento que você tem educação, saúde, cultura, emprego. Muito obrigado pelo esse espaço. Grande Chico do Forró Chique Chique. Tá aí a participação, né, dos forrozeiros de Sergipe. Já agradece, viu? Um de Propriá e doce de batata. Bom lá, doce de batata. Areia Branca produz o que lá, Chico? Areia Branca nós temos jaca, muita jaca. Nós temos milho, ali na pista, quando você passa para Itabaiana tem milho, tem jaca. Nós temos a produção lá de peças de madeira, mesas, cadeiras. Areia Branca surge o primeiro forródromo, um espaço dedicado ao forró. Esse espaço é construído, é uma arena do forró sergipano, que, claro, deve passar agora com essa administração por uma nova forma, né, de ver e enxergar o forró. Né? Esse forródromo, eu acredito que ele não pode ser aberto apenas no período junino, ele precisa ser visto como ponto de cultura, fora do período junino, é claro. Que bacana. Tá aí, meu querido Chico do Forró Chique Chique, já estou acordando aqui. Eu quero agradecer a vocês a participação. É isso aí, obrigado. Quando tiver forró aí marcado, pode só avisar, né? nos conectar, que a gente divulga aqui com o maior carinho. Eu lhe mando no Zap, até por sinal é bom avisar, dia 26 agora, próximo, né? Dia domingo,
haverá uma festa beneficente ao Torroio, aquele palhaço que trabalhava na TV Cadê ele? Cadê o Torroio? Está com um problema sério, Cris, e precisando de ajuda. Então a turma se juntou e vou mandar o cartaz para você, e divulgando, dia 26, a partir das 16 horas, nós dois está com mais outros artistas, muita gente do forró, fazendo uma festa para ele na Cabana do Camarão, que fica aqui, na Orlinha, no bairro Estial, próxima ponte da Barra, né? De Cabana do Camarão, será lá, a partir das 16 horas, e a entrada R$20. Você está aí colaborar com a... Ele estava em tratamento, está um problema sério. Eu acho um trabalho fantástico de vocês quando é para se reunir para ajudar o artista. E o professor Lula, viu, diga de passagem, também o professor Lula é quem abraça essas causas, não só como a causa do Maria Feliciana, mas também acabou de foi a ideia dele, né? E apadrinhar agora o Torroio, né? Para poder fazer esse evento. E aí a gente está lá, vai Mimi, vai um bocado de gente, os forrozeiros. Eu vou mandar o cartaz, você já vai divulgando. E o Mimi e o Torroio agora nos traz uma reflexão, assim como outros grandes artistas, como foi Maria Feliciana. A fama nem sempre retrata a realidade. A realidade ela só é retratada quando a fama acaba. Aí você consegue enxergar se realmente a sua vida foi direcionada com um propósito ou não. Realmente, né? É verdade. E você vê vários artistas aí da Globo, que foram da Globo e estão aí em situações, né, críticas. E a gente vê muito isso. E principalmente, e aqui em Sergipe não se fala, né? Porque aí na Globo o cara ganhou dinheiro muito. Acontece de cair numa... Né? Imagina aqui que a gente trabalha, né, naquela base do... já se sabe, né? Da dificuldade. É verdade. Jailson, quero te agradecer. Obrigado a você que acompanhou a gente desde as 9 horas da manhã. Eu não poderia deixar de encerrar o programa com a música desse gigante, desse maestro, do nosso mestre, o grande Evanilson Vieira, que é mais ou menos assim que ele canta pro povo. A todos, muito obrigado. E sábado está ouvindo, né? Isso, tá sábado ligado. a gente tem Brando Florencio e Karina Andrade aqui na sua Rádio Web Televisão. A todos, muito obrigado. Tchau, tchau. Fui!